Deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente acredita que Adão e Eva morreram no mesmo dia em que comeram do fruto? Porque Deus disse claramente, no dia em que você comer, você vai morrer. Mas aí vem algo estranho. A Bíblia também diz que Adão viveu 930 anos. Então, o que aconteceu de verdade? Deus estava falando de qual tipo de morte? Porque naquele dia algo morreu. Mesmo que o corpo ainda estivesse vivo, mesmo que o coração continuasse batendo, alguma coisa foi perdida ali, algo invisível, algo profundo. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A maioria das pessoas conhece essa história, mas nunca percebeu o que realmente aconteceu no Éden. Não foi só uma desobediência. Foi o momento em que a humanidade mudou para sempre. Foi ali que a morte entrou no mundo. Foi ali que a separação começou. E o mais impressionante, mesmo no meio da queda, Deus já estava preparando um plano. Hoje você vai entender como Adão realmente morreu, por que ele continuou vivendo tantos anos e o que isso significa para a sua vida hoje. Porque essa história não é só sobre o passado. Ela explica por que o mundo é como é. E, principalmente, explica por que Jesus precisou vir. E quando você entender isso, você nunca mais vai ler Gênesis da mesma forma. Curta e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Imagina o Jardim do Éden. Tudo perfeito, sem dor, sem medo, sem morte. Então Deus diz algo muito claro para Adão. No dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Sem metáfora, sem explicação longa, direto. Agora presta atenção nisso. Adão comeu, mas ele não caiu morto ali. Ele continuou vivendo. Casou, teve filhos, viu gerações nascerem, e a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Então eu te pergunto, Deus falou algo que não aconteceu? Ou a gente nunca entendeu o que realmente morreu naquele dia? Porque algo morreu, mesmo que o corpo dele ainda respirasse, mesmo que o coração ainda estivesse batendo. Naquele momento, houve uma ruptura. Não foi só sair do jardim. Não foi só perder um lugar bonito. Foi perder algo invisível, a conexão direta com Deus. Antes da queda, eles andavam com Deus. Depois, se esconderam. Antes havia luz. Depois houve vergonha. Antes havia vida plena. Depois começou o medo. A morte começou ali. Não como um corpo caindo no chão, mas como uma separação, uma quebra. E é aqui que tudo começa a ficar mais sério. Porque se a morte começou ali, então ela não é apenas física, ela é espiritual. E isso muda completamente a forma como você entende essa história. Mas espera, porque o que aconteceu depois da queda é ainda mais profundo. Agora imagina o que aconteceu depois. O silêncio no jardim. Aquela sensação de que algo tinha mudado para sempre. Deus chama e Adão se esconde. Percebe isso? Antes eles corriam para Deus, agora correm de Deus. A queda não começou com dor, começou com vergonha. E então vieram as consequências. Não foi um castigo impulsivo, foi a consequência natural da separação. Eva ouviria que o parto seria marcado por dor. Adão ouviria que a terra agora resistiria. O que antes era leve, ficou pesado. O que antes era abundância, virou esforço. O que antes era harmonia, virou conflito. E então vem a frase mais forte. Do pó vieste, ao pó voltarás. Ali a morte física foi decretada. O corpo que foi formado da terra, um dia voltaria para ela. A imortalidade tinha sido perdida. Mas presta muita atenção agora. No meio do juízo, Deus faz algo surpreendente. Ele faz uma promessa. Uma frase quase escondida no meio da sentença. Que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, o mal não teria a última palavra. A queda não seria o final da história. No mesmo dia em que a morte entrou, a esperança também entrou. Percebe a profundidade disso? O erro foi humano, mas o plano de redenção já estava pronto. E isso revela algo poderoso. Mesmo quando o homem falha, Deus já está preparando a restauração. Mas o que acontece depois mostra o quanto o impacto da queda foi real. Porque a morte que começou invisível, logo se tornaria visível. E quando isso acontece, a história fica ainda mais pesada. Porque até aqui, a morte era uma promessa, uma sentença, algo que viria. Mas então, ela acontece. Imagina Adão e Eva vendo seus filhos crescerem. Caim, Abel. 2 irmãos. Mesma casa, mesma história, mas corações diferentes. Abel entrega o melhor. Não só a oferta, mas o coração junto. Caim entrega, mas sem verdade, sem rendição. E aqui está algo que muda tudo. Deus não olha apenas para o que está nas mãos. Ele olha para o que está dentro. Quando a oferta de Abel é aceita, o coração de Caim começa a escurecer. Ciúme, orgulho, raiva. E Deus ainda alerta. O pecado está à porta. Ou seja, havia escolha. Mas Caim decide atravessar a linha.
ele chama o próprio irmão para o campo. E ali, a morte deixa de ser um conceito, se torna sangue na terra. O primeiro corpo sem vida da história humana. Imagina Adão olhando para Abel. Imagina Eva segurando o filho, sabendo que aquela dor começou no Éden. Naquele momento, eles entenderam. A morte que entrou invisível no jardim, agora tinha rosto, tinha nome, tinha peso. Mas mesmo ali, Deus não abandona. Ele confronta Caim, ele traz consequência, mas também coloca um sinal de proteção, justiça e misericórdia. O pecado gera morte, mas Deus ainda preserva a vida. E isso mostra algo profundo. Mesmo quando o ser humano vai longe demais, Deus ainda não desistiu da história. Mas agora a pergunta fica ainda mais séria. Se a morte já está ativa, como termina a história daquele que trouxe tudo isso para o mundo? E é aqui que chegamos a Adão, porque depois de tudo isso, a pergunta volta para o começo. E Adão? Como termina a vida do primeiro homem? A Bíblia diz algo simples, mas forte. Adão viveu 930 anos e morreu 930 anos. Imagina isso. Ele viu filhos nascerem, viu netos crescerem, viu a humanidade começar, mas também viu algo pior, viu a dor se espalhar, viu conflitos surgirem, viu o mundo que era perfeito se tornar pesado. Ele carregava dentro de si a memória do Éden. Ele sabia como era antes, e isso talvez fosse a parte mais difícil, porque não foi apenas o corpo que envelheceu, foi o mundo inteiro que mudou. E aqui está algo que muita gente não percebe. Adão morreu fisicamente aos 930 anos, mas espiritualmente, a morte começou no dia em que ele desobedeceu, quando ele se escondeu de Deus. Ali algo já tinha se quebrado. Romanos diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso significa que Adão não é apenas um personagem antigo, ele representa a humanidade inteira. O que começou nele, passou para todos nós. A separação, a fragilidade, a mortalidade, cada cemitério, cada despedida, cada lágrima, tudo começou ali. Mas presta atenção nisso. Se por um homem a morte entrou, então a pergunta que fica é: será que por outro homem, algo diferente poderia entrar? Porque a história de Adão não termina apenas com um túmulo. Ela aponta para algo maior. E é aqui que tudo começa a mudar. Agora respira, porque é aqui que muita gente nunca parou para pensar. E se nada disso foi acidente? E se a queda, mesmo sendo trágica, fazia parte de algo maior? A morte de Adão e Eva não foi um erro fora de controle. Não foi Deus perdendo o domínio da situação. Foi a consequência do pecado. E o pecado é sério. Ele parece pequeno no começo. Parece só uma escolha. Parece só um momento. Mas ele quebra algo profundo. Ele separa. Ele corrói. Ele mata. A morte entrou no mundo para mostrar o peso real da desobediência. Para mostrar que se afastar de Deus não é algo leve. Mas presta atenção agora. No mesmo lugar onde a morte começou, ali também começou o plano de restauração. A queda não pegou Deus de surpresa. Ela abriu o cenário para algo maior. Porque se por um homem a morte entrou, por outro homem viria a vida. Adão trouxe separação. Cristo trouxe reconexão. Adão trouxe condenação. Cristo trouxe perdão. Adão representa a humanidade caída. Jesus é chamado de o segundo Adão. Isso significa que a história não termina no erro. Ela avança para a redenção. A cruz não foi um plano de emergência. Foi o cumprimento da promessa feita lá atrás. A queda preparou o palco. E a vitória viria depois. Então, quando você olha para o Éden, não está olhando apenas para um fracasso. Você está olhando para o começo da maior história de resgate já contada. E agora chegamos ao ponto mais importante. Porque essa história não é só sobre Adão. É sobre você. Agora deixa eu falar direto com você. Depois de tudo isso, depois do Éden, depois da queda, depois da morte, o que essa história tem a ver com a sua vida hoje? Porque é muito fácil olhar para Adão e pensar: foi culpa dele. Mas a verdade é mais profunda. Todos nós já fizemos escolhas que sabíamos que não deveríamos fazer. Todos nós já ignoramos alertas. Todos nós já sentimos aquele peso depois. O pecado sempre parece pequeno no começo. Uma decisão, um impulso, um momento. Mas ele sempre cobra um preço. No Éden, o preço foi a separação. E separação de Deus gera morte. Talvez não imediata. Talvez não visível na hora, mas real. Adão se escondeu. E desde então, o ser humano continua tentando se esconder. Mas aqui está a parte mais importante de toda essa história. Ela não termina na condenação. Ela termina em esperança. Porque se por Adão a morte entrou, por Cristo a vida foi oferecida. Jesus veio exatamente para resolver o que começou no jardim. Onde houve desobediência, ele viveu obediência. Onde houve queda, ele trouxe restauração. Onde houve morte, ele trouxe vitória. A cruz não foi derrota. Foi o ponto de virada da história humana. A morte não teve a última palavra. E isso muda tudo, porque significa que o seu passado não precisa definir o seu futuro. Significa que erro não é sentença final. Significa que ainda existe caminho de volta.
A história começa com um jardim perdido, mas termina com uma promessa de vida eterna. E agora a pergunta mais importante não é sobre Adão, é sobre você. Que escolhas você está fazendo hoje? Porque todo mundo vai enfrentar a morte um dia, mas nem todo mundo escolhe a vida. E a vida já foi oferecida. A queda foi real, mas a redenção é maior. E enquanto você ainda respira, a sua história ainda não terminou.